Seja muito bem-vindo a mais um Pô de Trás da Cozinha. Este ano na FIPAM 2025, a maior feira da América Latina de confeitaria e panificação. Mais uma vez em parceria com a Netter, criado o Collab Netter Talks. E para esse bate-papo, uma confeiteira raiz, que é o que eu queria para esse bate-papo, uma confeiteira italiana. Sim, Posso dizer assim? é minha praia. Uma confeitaria italiana eu gosto muito porque eu tenho um restaurante típico italiano, né? Então eu procuro pesquisar confeitaria italiana, os doces italianos, né? É Chefe isso. Lúcia Capelletti. Capelletti. E Bem Juliana. sugestivo, Sim. já o assunto já puxa, né, para o tema Aham. italiano. Seja muito bem-vindo, um Obrigada. prazerzaço conversar com você. Obrigada. Eu quero ter esse pano de fundo da FIPAM, essa parte de confeitaria, para a gente startar como a chefe Lúcia se apaixonou pela cozinha ou startou na cozinha, pode ser? Sim, a minha história começa com 9 anos de idade. E eu comecei a fazer bolo com 9 anos, porque eu ganhei um forninho que tinha duas. Eu tenho ele ainda, ele funciona, o meu forno. Ele tem duas lâmpadas de 100 watts cada, uma em cima e outra embaixo, e a forminha do bolo vem no meio. Então assa, depois quando está assado, você puxa para o outro lado e tira. É um forninho Eu bem. nunca vi esse forno. Ele é. Nossa, eu tinha 9 anos. Não vamos falar de Não, de datas, idade. né? Mas e eu ganhei uma batedeira que funcionava a pilha. Então, a minha mãe comprou muitas pilhas para mim, porque eu enchi muito o saco, porque eu queria fazer bolo, né? Então, eu fazia bolo simples, que eu pegava a massa de bolo de caixinha, né? Fazia os bolos. Ninguém me ensinou nada, eu fui aprendendo, eu li a embalagem da caixinha e fui fazendo o bolo. Aí eu batia clara e neve na batedeira e punha o glacê em cima e jogava aqueles confeitos tudo duro que quase quebra o dente. Desculpe. Então era isso. E eu levava na escola para comemorar os aniversários dos meus amigos. E você tá falando que você tinha quantos anos? Desculpa. 9 anos de idade. Mas eu com 9 anos eu não fazia nem. Só fazia arte, a galera tava fazendo bolo. Mas acho que já tá na gente, porque eu brincava com as minhas bonecas de fazer comidinha. Pegava mato, picava o mato nas panelinhas, no prato, assim, abria a boca da boneca, porque a boneca era super simples, né, antigamente. Fazia como você vai comer. Então, aí depois abria a barriga para tirar tudo o mato que estava lá dentro. Mas aquelas bonecas simples, não mexia nem o olho, nem o braço, nem nada. E eu brincava de casinha, eu e a minha irmã. Então, desde pequena, eu já estou na cozinha. Já tinha Entendeu? esse perfil já. Perfil de cozinheira, eu acho, de confeiteira. Mas e quando você saiu dessa parte, vamos dizer assim, que toda menina tem essa brincadeira de Sim. casinha, de comidinha, mas quando você falou, eita, acho que é isso que eu vou fazer quando crescer. Primeiro doce mesmo que eu fiz foi brigadeiro, que é super simples, né? Só pôr o leite condensado na panela, um pouquinho de manteiga e na época se fazia com Nescau. Mexer, tomar cuidado com o fogo, né? Minha mãe sempre deixou a gente fazer com cuidado. E acho que isso ajudou muito, né? A mãe ajudando a incentivar, né, a gente na cozinha. Eu só tenho somos em 4 irmãs, tudo mulher. Então minha mãe tinha que ensinar, né? E ai, vai me dar tosse. Desculpe. Eu imagino pra gente um domingo na casa da chefe, hein? Meu Deus do céu, 4 mulheres, mais a mãe. Mas sua mãe era cozinheira ou era uma mãe que gostava mãe dona de casa. Porque eu tô dando esse monte de volta, porque minha avó cozinhava bastante. Eu lembro da minha avó fazendo aquela massa de nhoque na pia, assim, enrolando, ela cortando e tal. Mas eu queria vir com esse laço da sua história e aonde a gente vai chegar no profissional. Porque entendo que você vem pra... Já tinha a tendência, já tinha a mão, já gostava, mas em qual hora que você fala, agora eu trabalhei num restaurante? Eu tinha uma avó, que infelizmente ela já faleceu, ela era austríaca,
E ela, quando vinha visitar a gente, morava no Brasil, tudo. Só que morava em outra cidade. Eu morava em Bragança Paulista, ela morava em Minas Gerais. E ela vinha visitar a gente nas férias. E ela fazia um monte de doces austríacos. Então eu ficava encantada vendo ela fazer, né? É a massa folhada, é a massa a filo que se faz o strudel, que você puxa, estica aquela massa na mesa, que a história conta que quando a massa tá boa, fina o suficiente, quando você coloca uma carta de amor embaixo e você consegue ler em cima da massa. Aí ela tá fina demais e aí tá no ponto certo para você trabalhar ela, né? Então, com a minha avó também foi assim, sabe? Foi um amor também pela confeitaria. É outra coisa. Comecei a namorar o Lino, eu fiz biologia, faculdade de biologia. Era apaixonada por biologia. Já namorava o Lino. E aí o pai dele foi embora para a Itália, veio para o Brasil, é uma história longa, e foi embora para a Itália e montou um restaurante lá. E o Lino foi para lá trabalhar. Mas eu estava estudando, meu pai não ia me deixar ir para a Itália com ele enquanto eu não acabasse o estudo. Então eu me formei em 86 e fui para lá. Trabalhei 1 ano no restaurante deles. Aí a minha paixão, falei, é isso que eu quero. Aí foi o ponto de virada, Foi. então. Foi sim. E aí nós viemos para o Brasil e montamos nosso restaurante, então há 38 anos. Então, para quem tá tentando se situar dessa trajetória, e mais uma vez, vocês são casados já? Se vocês não se apaixonarem com esse doces, com essas comidas italianas, a gente tá fazendo quase um tema de novela, né, meu? Sim. Pra gente se situar, então, você já tinha essa mão, Sim. que eu falo que, para as novas gerações até que estão ouvindo, que falta um pouco de mão. Fica muito esse negócio, teste vocacional, o que você quer ser quando crescer, mas você sabe. Quando você Eu fiz sente teste vocacional na escola e dava tudo para biologia. Tanto é que você se forma em biologia, vai trabalhar num restaurante puxado pro italiano, Sim. E ali você fala, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. O Lino falou, vamos voltar pro Brasil e montar o nosso restaurante? Eu falei, eu topo. Eu entrei no restaurante ali, trabalhar, lavando louça, na parte da limpeza, picando alguma coisa ali. Não sabia nada. Aí, ao tempo, minha sogra foi me ensinando. Que isso é legal também de se falar, porque a galera hoje já quer começar... Chefe. Eu até brinquei esses tempos agora de falar que essa palavra tá muito na moda e eu acho que alguns grandes players têm que dar uma suavizada de alguém falar aí, eu sou cozinheiro, porque... Eu sou cozinheira, tenho 38 anos de cozinha, mas tem momentos que nem o Lino fala, a gente é chefe, né, na cozinha. O que é chefe? É você comandar uma equipe. Isso que é ser chefe de cozinha. Então eu sou cozinheira. Quando o Lino tá na cozinha, ele é o chefe. Ele manda lá. Então eu não passo por cima da ordem dele. Mas você é cozinheira. Eu sou cozinheira. Sou cozinheira e confeiteira. E começou na pia. De baixo, exato. Lavando louça, limpando o chão, limpando o banheiro. E você sai e vai fazer gastronomia ou você pega tudo ali na raça mesmo? Eu peguei na raça. No final de 8 meses que eu fiquei na Itália, eu já estava no fogão ajudando a minha sogra. Trabalhando ali do lado dela. Para mim pegar segurança, eu falei, não, agora eu sei. Eu tive a realidade do que era um restaurante punk, porque era almoço e janta todos os dias. A base de peixe era maravilhoso o restaurante deles. Tinha trabalho que não acabava mais. É que você tinha que parar, dormir ou parar de comer, porque às vezes, muitas vezes, você come rapidinho e continua o trabalho. Isso é muito bom de se falar, porque a gente a realidade. Faz alusão ao nome do podcast, o Por Detrás da Cozinha Exato. mesmo. Porque senão o cara, de repente, tá querendo ser cozinheiro, ele vê algum filme, alguma coisa aí da Netflix, aí ele acha que é aquele mundo, né? Não é glamouroso. Vou te contar. Que a gente trabalha, amor, rala pra caramba. Muitas horas em pé, cansado,
né? Porque você não tem hora que você vai dormir tarde e acorda cedo, vai dormir tarde e acorda cedo. Você tem outras obrigações também. Eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meus filhos para cuidar, tem compra para fazer do restaurante, né? Não é só chegar no fogão lá e cozinhar e acabou. Não Seria é, muito mais fácil. né? E aonde vem essa parte de pegando a FIPAM da confeitaria? Porque Então, aí entendi que você já, beleza, já saí da louça, já tô na cozinha, já peguei a confiança de se errar ali também eu já, enfim. é. Mas eu sempre gostei da confeitaria. Com 9 anos eu comecei a fazer bolo. Eu fiz um curso, eu sempre quis fazer cursos, tal. Eu não tinha. Começou com a Ana Maria Braga, apareceu programas em televisão e tal. Mas aí começou a internet, né? E eu fui fazer um curso profissional de confeitaria para me especializar, né? E daí que eu descobri que muitas técnicas eu já sabia, mas não sabia o nome, né? Então, eu falei, nossa, eu já sei isso, mas tem esse nome, né? Então, eu fui procurar me aperfeiçoar, né? Hoje eu tenho uma visão da confeitaria diferente do que eu tinha antes, né? Eu olho um doce, eu experimento, porque cozinheiro é assim, você vai comer no lugar, você está comendo e olhando como é que é feito, o que que tem naquele prato, né? A gente faz muito disso. E se, principalmente se tem muitos cozinheiros juntos. Olha, aqui tem isso, eu não senti o sabor disso, você sentiu? Ah, não, a gente começa a discutir, né, o que que tem dentro do prato. Ou do doce, no caso, né, E assim, a gente vai pesquisando, fuçando o prato para saber o que tem. É muito engraçado, que você vê no restaurante, às vezes você vê a pessoa fuçando assim e fala, essa aí ou deve ser cozinheiro ou muito... Eu já vi alguns chefes de cozinha fazendo isso, e eu sempre achava que era meio que... É que eles têm uma cara meio fechada, os chefes de cozinha. Eu achava mais que eles estavam avaliando se estava correto, então... eu preciso sentir esse sabor, essa textura, mas muitas das vezes eles estão aprendendo também, né? Sim, sim. Olha, eu dei aula de confeitaria na minha escola e a gente aprende muito com os alunos, muito. Eles acham que não, mas a gente aprende muito com eles. Porque tem assim, uma receita que você vai dar 5, 6 receitas no dia na aula para se fazerem. Cada um tem uma ideia de como montar o prato, como fazer. Às vezes assim, falei, olha gente, você viu que engraçado? O dele ficou mais mole, esse aqui ficou mais firme. E é a mesma receita. Às vezes é a mão, o jeito de fazer, de confeitaria principalmente, porque é muita delicadeza que você tem que mexer com os ingredientes. Você vai fazer um pão de ló, por exemplo, que é uma massa muito fofa, que você bate as gemas com açúcar e depois põe as claras e neve em movimentos envolventes para não perder essa aeração que você conseguiu na batedeira. Então, se você bater de qualquer jeito, você perde toda essa aeração, seu bolo não cresce. Porque o pão de ló verdadeiro, ele não vai fermento, ele usa técnica. Então, são pequenas técnicas que você tem que aprender. Isso que eu frisava muito com minhas alunas. É técnica, vocês têm que aprender a técnica. Quando você lê uma receita, você tem que saber a técnica que vai nela, né? Então, o cozimento, por exemplo, de um bechamel, que é o molho branco, ou um creme de confeiteiro, que é a mesma coisa, você usa para saber se está cozido o ponto na P. O ponto na P, eu falei, o que será que é esse ponto na P? Você cozinha o creme. Quando você passa a colher no creme e passa a mão em cima, tem que formar um corredor. Se esse corredor fechar, é porque ele não está cozido ainda. Não chegou na temperatura de 82 graus. Você não precisa ter um termômetro. Então, são pequenas técnicas que você vai ensinando, vai aprendendo, para você fazer certinho a receita, para no final dar um resultado legal. Então, essa daí eu nunca tinha escutado. Confeitaria é muito detalhes. Por isso que muita gente não gosta da confeitaria. Gosta de comer os doces, mas não gosta de fazer os doces. Você acha, então, que a confeitaria é muito mais... Detalhada, detalha muito do mais. que a cozinha. E você viveu os dois Muito lados e não mais, estamos criando divisão. Não. Estamos só... Você acha que a confeitaria... Eu já, pelo menos na minha percepção, é que ela é muito mais... detalhista, mais, eu digo, sensível, parece. Sim, porque você tem que usar balança, você tem que usar um termômetro, você tem que usar peneira, são utensílios fundamentais para uma confeiteira. Que nem o cozinheiro de uma boa faca,
né? De uma tábua de corte. Então tem vários objetos, né? Utensílios que uma confeiteira é indispensável. Eu falei, não precisa ter da última geração, aquele baita termômetro caro. O termômetro de 20 conto, 30 conto, tá ótimo. Funcionando bem, não tem mal, né? Qual a máquina que não pode faltar na sua cozinha de... Ou assim, vou fazer uma pergunta diferente. A sua cozinha de confeitaria dos seus sonhos. Se hoje eu te desse um voucher aqui na Fipan e falasse, compra as máquinas que você vai montar a cozinha dos seus sonhos, o que você compraria? Olha, hoje no restaurante eu consegui ter o meu espaço de confeitaria. Então eu tenho uma salinha, que é o meu canto ali. Eu tenho 2 batedeiras, não só uma, tenho 2. E tenho um monte de utensílios, porque 38 anos eu fui juntando todos os utensílios que eu quis comprar, né? Tanto que a minha primeira batedeira que eu ganhei, aquela... não sei se pode falar a marca dela ou não. Eu acho que pode. Bom, a KitchenAid, eu chorei até quando eu ganhei ela. Chorei de verdade. Eu comprei ela na Itália. O Lino falou, vamos numa loja lá que tinha coisas para casa, que era a coisa mais linda. E tinha batedeira lá, meu olho já brilhou, né? Porque ele sabia que eu já estava namorando a batedeira fazia muito tempo. Ele falou, não, esse ano nós vamos levar. Aí nós compramos e trouxemos. E eu vim no carro da onde eu comprei até a casa da minha sogra, com ela no colo, abraçada, de tanto... Eu falei, eu não quero joia, eu não quero nada, eu quero coisas para confeitaria, sabe? Que é importante para mim, me satisfaz, entendeu? O que me falta ali na confeitaria é um pequeno forno combinado. Porque nós temos na cozinha, mas toda hora tá usando para essa é uma briga grande das cozinhas. Eu falei, olha, hoje. eu vou agendar no horário. Então eu espero, às vezes, para não atrapalhar o movimento, espero acabar lá e depois eu entro e uso o forno, né? E você falou combinado. Sim. Você usaria combinado, por quê? Porque ele é um forno que ele assa mais fácil, mais rápido o bolo. Ele custa caro pra caramba. Mas você não sabe viver mais sem ele depois. Sabe? De tanto volta, que né? ele é. O meu bolo é assim, um bolo de 40 minutos, em 25 minutos ele assa, fica perfeito. Massa folhada, macarrão, para fazer nesses fornos, é o que há. Pão, porque ele é cheio de vapor d'água, de termômetro dentro dele, sabe? É muita tecnologia nele. Então, assim, é um forno maravilhoso. Quem puder comprar, compre, porque é um belo investimento. Forno combinado, batedeira... Batedeira eu já tenho, né? O que mais? Que uma confeiteira tem que ter uma boa balança. Uma balança. Termômetro, peneiras, bicos de confeitar. Utensílios, mas de maquinário seria de bate-pronto uma boa batedeira e um forno Um forno. Forno combinado a gente já subiu a régua. No começo eu tinha forno comum, forno a gás, né? Então eu usava assim mesmo. Mas depois que você muda, é ó concor. Voltando um pouquinho para a parte de mão de obra, que a gente sabe que é uma... Eu já saí, já cruzei a linha do achar que era um problema e ficar batendo nessa tecla. É uma nova realidade. Sim. Agora acredito que todos vão ter que se adequar a isso. Não adianta mais ficar remoendo. Mas você me falou de que dava aula em escolas e eu queria pegar nesse gancho. Existe faculdades de confeitaria? Na verdade, a gastronomia, e lá dentro a gente tem... A gastronomia, o curso de gastronomia tem confeitaria dentro. Certo. E tem a confeitaria profissional. Quanto tempo é um curso de confeitaria profissional? 2 anos. E existem escolas que devem dar cursos curtos? Sim, tem escolas que têm curso de 6 meses, curso de 3 meses, curso de 1 dia. Eu acredito muito nesses cursos, porque eu acho que eu sou de 86. Nossa, ficou muito estranho assim, ficou muito velho ou novo, não sei. Na minha época, o Senai era muito... E ficar aqui de frente com o stand de Senai é muito gostoso. Eu fiz Senai, a gente tinha lá o técnico, que você entrava com 14, 15 anos e fazia a escola junto com o técnico, mas tinha cursos soltos, livres. Sim. E eu acho que ali você tinha um feeling se você era pra coisa ou não. Na minha época tinha muita gente que o pai já dava uma orientação, você vai ser advogado, você vai ser
Na época que ele falava que não sabia o que fazer, fazia administração. É uma brincadeira, tá, gente? Calma. Mas aí, depois de muito tempo estudado, o cara falava, mas não era isso que eu queria fazer. Sim. Às vezes, então, a minha pergunta vai nesse sentido de... Você acha que para os próximos anos, esses cursos curtos, vamos pegar o tema confeitaria, de repente, é uma área boa para os grandes players atuarem, para trazer mão de obra, para a gente dar uma encantada? Sim, porque olha, o que acontece, muitas pessoas não têm tempo ou dinheiro para fazer um bom curso. Então faz esses cursos rápidos, né, para ir quebrando o galho. E o que acontece, quando eu dava aula, que eu tinha uma escola de confeitaria e gastronomia na minha cidade. Então, quando eu tinha a confeitaria, eu dava aula para eles. E quando tinha confeitaria na gastronomia, eu também dava aula para eles. A hora que eles me viam, eu falava, ih, vai ter confeitaria hoje. Aí, você via vários alunos da gastronomia que tinha muito dom para confeitaria. Muita delicadeza, paciência, porque precisa ter muita paciência para confeitaria. Porque tem doce que você faz de um dia para o outro, a maioria dos doces, né? Então precisa ter paciência. E tinha pessoas lá que falavam, eu não tenho paciência para fazer doce. Esse sou eu. Eu gosto de comer, mas não gosto de fazer, né? Mas é assim. Como posso dizer? É difícil, mas eu acho que não é impossível se fazer um bom curso hoje. De curta duração. De curta duração. E ele sai pronto ou ele sai... calma, também. Não, ele tem uma noção. Ele tem uma noção. Tanto que de 2 anos, você aprende muitas as técnicas. Você aprende receitas do mundo inteiro. São receitas maravilhosas que se tem nos cursos. Mais ou menos, todos os cursos são mais ou menos as receitas iguais. Porque técnica de confeitaria são as mesmas. Que nem o primeiro dia de aula de uma gastronomia é aprender a mexer com a faca. É fazer os cortes de legumes. Né? Aprender, primeiro de tudo. E da confeitaria é aprender a fazer biscoito. Que é a base da confeitaria. Então, é assim. Você aprende o básico. Uma cutucada na galera. Você acha que poderia ter mais cursos? Você falou um fator que eu nunca tinha pensado. Vamos pensar um funcionário que começou agora. Os tempos são outros. Possivelmente ele já tem filho. Exato. A locomoção até o ponto de trabalho. São Paulo já não é aquilo que era há um tempo atrás. Ele demora muito tempo. E ele tá lá na pia ganhando um salário que às vezes é baixo, que dá para ele pagar as continhas e tal. Será que é a hora dos grandes começarem a colocar esses cursos dentro da empresa? Olha, se a empresa é grande, acho que deveria. Deveria, porque você está investindo no seu funcionário. É possível? Eu acho Você que acha, sim. você que teve como professora, olha, hoje daria para chegar numa cozinha pequena, uma cozinha igual a nossa aqui, o nosso espaço aqui, e eu faço isso com minhas funcionárias. Ela falou, me ensina, eu queria tanto fazer ovo de Páscoa para ganhar um dinheirinho essa. Eu falei, vem cá, quando eu estiver mexendo com chocolate, porque eu amo trabalhar com chocolate. E todo mundo odeia, porque faz uma sujeira. Eu falei, faz sujeira, você fica todinho sujo de chocolate, sua roupa fica suja de chocolate, a mesa, bancada, tudo fica sujo de chocolate. Mas, se eu ensino ela, fala, vem aqui que eu te ensino. Porque a gente tem que não ser egoísta, passar as receitas para frente, ensinar. Eu ensinei várias funcionárias, até hoje. Por exemplo, minhas funcionárias foram agora no sábado, numa festa junina. E ela ia levar maçã do amor. Ai, chefe, faz uma maçã do amor para mim, porque eu não sei fazer. Eu falei, vem cá, eu faço, mas você vai aprender. Né? Aí juntou várias, porque era tudo garçonete. Algumas garçonetes que queriam aprender, falou, faz assim, assim, assim. E elas aprenderam. Por que eu não posso ensinar? Eu acho legal, acho um tema bom a começar a levantar. Eu acho que tudo começa como uma pequena marola e pode se virar uma onda. Eu não sei se, como eu gosto muito da confeitaria, eu me empolgo com o assunto confeitaria. E quando eu estou ensinando, eu quero ensinar mais ainda, porque uma aluna falou para mim, quando eu fui dar aula de chocolate na escola, né, que eles iam fazer ovo de Páscoa, iam fazer muita produção sobre o chocolate.
E aí eu peguei e comecei a falar com entusiasmo, tudo. Eu falava, nossa, chefe, você gosta mesmo de trabalhar com chocolate? Eu vi sua empolgação com isso, né? Falei, é isso mesmo. Quando a gente gosta, né, a gente se empolga, né, num assunto. E então é isso, eu procuro ensinar. Ah, entra funcionário lá que não sabe nada, zero de cozinha. Falei, vem cá que eu vou te ensinar. Desde quando cortar uma salsinha, para você não se cortar, porque tem técnica para cortar salsinha. Não sei se você sabe. As mãos têm que forgar em eu já vi o garro. formatinho. E outra coisa, o polegar vem junto. Porque se você deixar o polegar assim, você corta o dedo. Então o polegar, você fecha o polegar, encosta a faca, a lâmina aqui e vai cortando. E o polegar para dentro. E você corta. Então, você tem que ensinar isso. Você não quer que seu funcionário se machuque, se queime. Porque queimaduras até hoje eu me queimo. Né? Eu acho que Com mais mais cuidado que que a gente iria. ensinar, eu não sei como que vai ser para as próximas gerações, como encantar. Então, Como, porque você fala, o brilho no olhar é de uma pessoa que, como você já falou várias vezes, que fala do que gosta, que faz o que gosta. sim. E como que a gente vai fazer para encantar essas pessoas que agora tem o celular ali como aliado e um baita de um problema que rouba atenção e ao mesmo tempo tem toda a informação do mundo. É. Então, o que eu fico pegando como empresário da pequena empresa que eu tenho, ensinar parece às vezes até meio que natural. Sim. Mas encantar para aquilo ali ser o mesmo gosto que eu tenho, que é o... O que acontece? Às vezes você está ensinando uma funcionária, porque no restaurante são todas mulheres que trabalham ali. O que acontece? Você ensina, tal, ela fala, agora ela está no jeito, ela vai embora. Que outro lugar oferece mais. Essa é a dor. Acontece, Essa é a paciência, variação. faz parte do trabalho, né? Mas a gente vai lá e ensina outra. Começa tudo de novo. Persistência. Persistência. Deixa eu quebrar um pouco e vamos passear um pouco pelo mundo. Fazer uma pergunta difícil. Eu vou dividir ela em dois pedaços. País. Se você fosse escolher um país... Pra morar? Não, da cozinha desse país, na parte de confeitaria. Olha, Não vai puxar a sardinha pra avó austríaca. não, a Áustria tem bastante doce bom. A Alemanha tem bastante doces bons, que não é divulgado, porque a cozinha francesa, ela correu na frente. Muitas produções francesas foram os italianos que ensinaram. O macarrão não é francês, o macarrão é italiano. O francês vendeu isso melhor? Vendeu isso melhor. Você vai em Paris hoje, ou qualquer cidadezinha francesa que tem uma confeitaria, as vitrines são maravilhosas, cheias de macarrões coloridos. É de se encher os olhos. É a coisa mais linda que tem. E eles desenvolveram técnicas, eles aperfeiçoaram os doces franceses. Então, o macarrão tem uma história, eu gosto de estudar muito a receita e a história da receita. Porque quando ela nasceu, aonde ela nasceu, quem criou ela. Então, assim, o macarrão nasceu como um biscoitinho de farinha de amêndoas. O que tinha na época, né? Depois, um fulano lá resolveu pôr um recheio no meio e fazer um sanduichinho. E depois o outro falou assim, só tem uma cor, por que não vamos pôr cor nesse macarrão? Aí ficou todo colorido. Então, você vai hoje, você pode até ver na internet confeitarias Laduré, você pega fotos de confeiteiros famosos, a confeitaria deles, a loja deles é maravilhosa, toda colorida de macarrão. É de chocolate, é de mirtilo, de frutas vermelhas, de limão siciliano, sabe assim, de sabores, e cada sabor tem a sua cor. A confeitaria ela consegue Consegue. ganhar a gente já pelos olhos, né? Exatamente. Primeiro a gente come com os olhos. Então os franceses resolveram falar, vamos sofisticar isso daqui. E foi isso que aconteceu. Mas então você está escolhendo a França? Olha, eu digo que a Itália tem doces muito simples, mas muito gostosos. O tiramisu, a panna cotta, o cannoli, são sobremesas famosas italianas, mas que são simples de se fazer. O tiramisu, não sei se você conhece, é um pavê de café com mascarpone.
Que por sinal eu sou a jurada do campeonato, porque existe um campeonato de tiramisu, que foi feito agora, né? E agora em outubro vai ter a final na Itália, em Treviso, e, e onde a brasileira que ganhou vai disputar lá. Ah, teve um campeonato Campeonato mundial, mundial, com fases nacionais. Aí nacionais. o campeão Exato. do Brasil vai Ganha disputar. passagem, estadia para ir lá concorrer, com todo mundo que ganhou a final lá. Por conhecimento, ano passado, campeão foi de qual nacionalidade? O ano passado foi italiana mesmo, mas o ano retrasado também foi vai a nossa brasileira Patrícia Guerra. Mas para competir também, poxa, é um campeonato de tiramisu? É. Mas ganhou uma brasileira, a Patrícia Guerra. Ano Ano retrasado? retrasado, 2023. Ah, Nós fomos para lá torcer por ela, porque teve aqui o campeonato, teve em vários estados. Esse ano foi no Rio Grande do Sul, Vitória, Rio de Janeiro e Campinas. A Campinas foi a final. E agora a brasileira que ganhou aqui vai para lá disputar com todos os italianos, franceses, japoneses, uruguaios, canadenses. Vai participar e lá. por que o tiramisu? Por que não um campeonato de confeitaria? Porque eu acho que quem montou esse campeonato, vai estar no 9º ano já esse campeonato, e ele, a pessoa que fez isso, acho que é apaixonado por tiramisu. E nessa cidade onde ele mora, foi criado, quer dizer, dizem que foi criado o tiramisu, porque o tiramisu tem 3 histórias, e esses 3 lugares brigam pela receita. Fala, não, foi aqui que foi inventado. Então ali eles fazem esse tiramisu porque tem um restaurante onde foi criado, que eles dizem que foi criado a receita, né? Tanto que o dono ali, o confeiteiro de lá, ele participa sempre, ele é jurado ali também. O ano passado eu fui jurada lá, também do campeonato. Por trás do campeonato tem uma outra história e até uma competição de qual que é o local. Tem receitas que foram parar na justiça para brigar. A torta Sacher, não sei se você já escutou, uma torta de chocolate que ela vai com uma camada em cima de damasco, uma geleia de damasco com uma cobertura de chocolate. Ela é austríaca. Existe até hoje o Hotel Sacher, né? E o dono do Hotel Sacher pediu para o cozinheiro, falou, olha, faça uma torta, porque eu vou receber visita, tal, faça uma torta que eu quero oferecer para os meus amigos aqui e tal. E gostaram muito da torta. E o confeiteiro começou a fazer para vender lá. Aí o filho desse confeiteiro passou a trabalhar nesse hotel, né? E ele começou a fazer, o pai dele faleceu, ele continuou lá. Aí ele saiu do hotel. Falei, a receita meu pai que fez, eu vou levar comigo e vou abrir meu lugar e vou fazer. E pôs o nome de Sacher também na torta. O hotel não gostou, falou, mas essa receita é nossa, eu vendi aqui, sabe? E foi parar na justiça. Aí o que o juiz sábio fez? O hotel parece que ganhou, vocês podem chamar de Sacher, a torta, e você dá outro nome para a torta. Vocês podem vender ela, mas não com o nome de Sacher. Foi uma coisa assim. Então até briga na justiça por causa do doce. Só na confeitaria que a gente vai conseguir saber de quão sério o pessoal leva. Exato. Até o nome. É lógico que isso tem escala de dinheiro, tem muita coisa envolvida. Exato. Mas eu vou ficar que você tá muito ali, ficou entre França e Itália, não quis. Porque eu vou sempre nos 2 países. Eu como muito, eu gosto muito dos doces árabes, são maravilhosos. Doces portugueses são maravilhosos. É que eu gosto muito da confeitaria. Então, para mim, doces... que ninguém te faz essa pergunta. Eu tô tentando fazer perguntas que você não escuta em outros lugares. Sim. Porque a segunda pergunta é, qual é o doce? Então eu queria escolher o país primeiro. Olha, o chocolate é a minha grande paixão. Gosto de trabalhar com ele e gosto de comê-lo. Eu já comi chocolate em vários lugares do mundo. Itália, França, Alemanha, O chocolate Áustria, como produto final, não como insumo de um preparo de um prato. Exato. O chocolate como produto final. Né? Eu fui há uns anos atrás, que meu filho queria esquiar, nós fomos na Itália, no norte da Itália, e nós fomos na estação de esqui, tinha um restaurante lá em cima, na montanha. Eu comi uma torta de chocolate intensa ali, que eu nunca mais vou esquecer da minha vida.
Eu não quero esquiar lá, eu quero ir comer a torta de novo. Vai ser a torta de chocolate mais cara da Mas, sua vida. vai ser. Por exemplo, o norte da Itália tem muita influência da Áustria, porque a norte da Itália era uma parte da Áustria. Então, até austríaco eles falam ali, né? Então, tem muita influência de doces ali, tanto da Itália para lá, quanto da Áustria para a Itália, né? Então, nessas fronteiras que acaba fazendo essa mistura, não só da confeitaria, como da gastronomia também, né? Outra coisa que eu ia falar para você agora me fugiu. A gente começa a conversar. É que você tá querendo fugir de qual Não. doce que você escolhe. Olha, Não quer se posicionar contra pastel de que deve ter Belém, os grupos, né? sim. Pastel de Belém é maravilhoso. Eu fui lá na fábrica ver, fazer, comi quentinho. Eles fazem 20 mil pastéis de Belém por dia. É uma coisa. Mesmo assim, é foi um pastel, mesmo em produção de alta escala, você comeu e achou. Maravilhoso. Caraca. Maravilhoso. Eles fazem muito bem. O italiano. A torta intensa de chocolate. do pico lá da... Chocolate quente deles lá quando é frio, você quer coisa quente, que te dê conforto, né? Mas mesmo eu como chocolate tanto no calor como no frio, para mim não tem sabor. Agora, um doce que eu gosto, quindim. Eu gosto de quindim, eu gosto de brigadeiro. O específico em geral é chocolate, mas eu gosto de quindim, adoro quindim. E é um doce que tem que ter uns truques para ser feito, porque ele é... Por conta do ovo, né? Por causa do ovo e do tempo de cocção dele, de cozimento. Se você cozinha muito, ele fica muito duro. Se você cozinha menos, ele fica muito mole. Então tem que saber controlar o seu forno para que ele saia cremoso em cima e crocante embaixo como chama? Do coco, né? Que fica ali embaixo. É maravilhoso. Quindim é maravilhoso. Brigadeiro é maravilhoso. Aos diabéticos já comecem a aplicar insulina. Olha, que o papo tá ficando cada vez mais doce. Eu tenho um problema. Eu sou hipoglicêmica. Quando eu fui no médico que eu descobri que eu era hipoglicêmica, ele falou para mim, Lúcia, não coma mais açúcar, tire da sua vida. Chocolate. Claro. Açúcar, chocolate e mel. Falei, nossa, perfeito para mim, né? Fácil. Mas eu como, de vez em quando eu como, depois a gente cuida da glicemia. Vindo para um pouco para a atualidade, e tentando saber da sua opinião para onde a confeitaria vai, eu digo a confeitaria vai, as nuances do mercado, eu sinto que, principalmente aqui no Brasil, a gente tende a querer as novidades. Sim. Então vamos pegar a Krispy Kreme, que fala daquela de donuts, né? Sim. Que ficou famosa ali, quer dizer, tá no hype, posso dizer assim, perto da Faria Lima. Não é uma novidade, é um doce que já existia. Eu fui agora pro Chile, a cada esquina tem 3 dessa lanchonete, posso dizer assim, vazias. O que você acha que o Brasil consome? Ele consome mesmo a novidade? Você olha para algum ângulo e fala, esse doce tende porque a gente é um país quente ou tá vindo uma fria? Não sei se deu para entender o olhar para o futuro da confeitaria. O brasileiro gosta muito de comer doce. Muito. Todo mundo fala, eu não quero, mas se oferecer um docinho, acaba comendo. Eu vejo no restaurante muitas pessoas consomem doces. Eu faço muita sobremesa lá. Não sei em outros lugares assim. Na Argentina, no Chile, né? Que você falou? No Chile. Eu já fui para o Chile, mas muitos anos atrás. Você não era nem nascido ainda quando eu fui para lá. Mas eu ainda não sei de confeitaria de lá. Mas aqui, por causa desses programas de TV de culinária, aumentou muito, né? Em Bragança não tinha muita confeitaria, hoje em dia tem um monte, casa de bolos específicos para bolo, doceria, tem um monte. Verdade, agora. Casa de bolo foi um negócio que... E bolos maravilhosos.
Minha esposa fala, Rafa, É. não faz o mínimo sentido a gente É, comprar um bolo, não faz. fazer um bolo em casa, É. se aqui a gente tem um bolo, que o E preço não também é é acessível, né? acessível, exato. Eu compro muitas vezes desses bolos de casa de bolo, porque é muito bom. Não é ruim, não. E então coisa boa acaba ficando. Coisas diferentes acaba ficando, né? Mas se fosse dar um palpite, acho que bolo, acho que foi uma coisa que... Sim, não tinha, não existia, né? Eu achei estranho o Donuts, porque antigamente tinha uma outra marca de Donuts, eu não lembro o nome, eu lembro que eram umas cores tipo laranja, verde, Hum, não enfim. lembro. E ela saiu, sumiu assim, e aí do nada apareceu essa. Eu não sei se também eu posso estar sendo iludido por conta das redes sociais, né? Sim, Às vezes não é nem o produto. É como ele é tão inserido na rede social com algum influencer ou é, não, ele tem essa aceitação ou esse hype maior. é, Mas o bolo, você me deixou agora como... Eu acho que essa linha né? vai se manter muito mais. É. É, As casas de bolo, né, no as caso. casas de bolo, em Bragança tem muito, tem assim, de vários tipos. Tem especialista em francês, doces franceses, que é de uma ex-aluna nossa, que Em ela Bragança, abriu. Paulista? Bragança. O que seria o Tanto- doce francês para eu... o eclair, patachu, aqueles feitos com bomba. Sabe aquela bomba? Aquela bomba de... Isso aqui, compridinha, chamada de eclair. Então, doces, mousse. Que você viu que você foi falando os nomes e eu continuei com a mesma feição, não mudou nada, porque eu não sei... Isso aqui o francês, ele tem a confeitaria é a nomenclatura francesa. Tanto que no curso de confeitaria você aprende a falar francês. Você estuda o francês puxado para confeitaria, Entendi. né? Porque você tem que saber a nomenclatura. Ou seja, a escola é francesa. Quem deu essa base para espalhar Sim, pelo mundo foi os sim. franceses. Quem organizou, quer dizer, a história da confeitaria, né? Porque nós fomos estudar para poder dar A aula. literatura. A literatura da confeitaria. E o que aconteceu? Pessoas, porque o italiano ensinou muito para os franceses, porque Catarina de Médici, aí entra a história, quando a gente aprende na escola, ela foi casar com o rei francês, então ela foi para a Itália, da Itália para a França, e ela levou toda a sua comitiva de funcionários, né? Ela levou seus confeiteiros, né? E ela adorava doces, né? Ela era da minha turma, gostava de doce. Então, ela ensinou, ela falou, eu quero comer um macarrão. Ela fazia, mas os franceses não sabiam o que era isso. Ela dava festa, então ela fazia todos os doces que ela gostava, para mostrar para todo mundo. Então, começou assim. Ela incorporou a culinária. Foi um grande o natural. incentivo para a confeitaria. Foi a Catarina de Médici, digamos que ela é madrinha da confeitaria, digamos assim. E teve outras pessoas que a cozinha era uma bagunça, não se sabia nada, não tinha assim, primeiro prato, segundo prato, antipasto primeiro, a sobremesa por último, não existia isso na corte. Então ela foi aperfeiçoando, levou as travessas dela, pôr toalha na mesa, que não se punha toalha na mesa. Então ela ensinou etiqueta, se comia com a mão, ela ensinou a comer com o garfo, né? Isso diz a história, não sei se foi Sim. verdade, né? Mas o que a gente lê. E depois um chefe de cozinha falou assim, não, vamos organizar essa cozinha. Vamos pôr cada receita, escrever no papel certinho, vamos pôr uniforme nas pessoas, vamos fazer, cada canto faz o seu lugar, né? Por exemplo, lá vai trabalhar as carnes, aqui vai trabalhar as saladas. Ele separou, ele organizou a cozinha, sabe? Então foi indo, e foi tudo francês que fez isso, né? Os franceses que fizeram essa organização na cozinha. E qual é o nome da sua aluna que tem A confeitaria, ela se chama Jéssica. A Jéssica. E eu compro meu bolo de aniversário, eu peço para ela fazer todo ano para Que mim. moral, hein, Jéssica? Ela tem uma mão de fada. E ela não fez confeitaria não, ela fez gastronomia e depois ela montou porque ela tem a base, né? Tanto que quando eu pergunto que ela precisa de uma receita, ela me manda no WhatsApp, Lúcia, como é que eu faço isso? Ela fala assim, assim, assado, né? Mas ela tem uma mão, ela tem um conhecimento agora muito grande, porque não para de estudar, né? Continua estudando, pesquisando, fazendo cursos, né? Então, cada vez mais temos que ir para Bragança.
Ah, será um prazer. Já temos a comida italiana no restaurante Sim. renomado e já temos uma confeitaria. Tá ficando meio tendencioso essa volta com a família. Gostou do bate-papo? Eu gostei. Foi minha primeira vez. Primeiro podcast? É. Eu acho que eu costumo dizer que não é um podcast, porque eu não sou É um bate-papo. É um bate-papo. Sim, foi muito agradável. E eu espero que eu tenha mostrado que realmente eu quero aprender. Eu quero saber. O pessoal, eles reclamam comigo e falam, mas Rafael, tem que ter um briefing, tem que ter um script de como a gente vai falar. Eu falei, só que eu não consigo acompanhar, porque o assunto, muitas vezes você falou, eita, mas a gente vai indo, vai falando, vai... Eu acho que a ideia é exatamente essa. Deixar um pouco a galera mais diabético e aprender um pouco. Olha, nada mais gostoso do que comer um doce assim. Ai, meu Deus, reconfortante, né? Por exemplo, principalmente para mulher, que quando tá cansada, estressada, tá com cólica, tá com TPM, muito serviço para fazer, separar e comer um doce. Nossa, te dá uma energia, sabe? É que nem um tiramisu, comer um tiramisu e te põe pra cima, né? Minha esposa é desse time e eu sou mais da massa, tal. Tá falando agora com o chefe do Carbonara. Sim. Mas quando a gente vai viajar, que ela pega um doce, o prazer, acho que você falou exatamente, eu consegui ver o olhinho dela, o prazer dela comendo. Eu falo, come logo esse doce, vamos andar. E ela não, você vai comendo a boca, sentindo o sabor dentro, sabe, da boca. Nossa, é muito bom, é muito bom. Chefe, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da confeitaria para você que está assistindo. Se você não é inscrito, esse é o momento de se inscrever. Pra gente saber se a gente tá conseguindo falar o que é pra ser falado, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Então, agradeço demais a todos os envolvidos. Esse foi o Nether Talks FIPAN 2025. Espero vocês no próximo. Até lá. Valeu. Tchau.